Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também o podcast Comportare, feito para mudar. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Novos episódios toda quinta-feira. Tenho nem roupa para um episódio como este. Hoje, quinta-feira, é dia de 100 Papas na Língua com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia. Como é que o senhor está? Tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia. Se a gente chegasse aqui desanimado, depois disso a gente sairia pulando. Bom dia, Mário. Bom dia, Zé. Bom dia, professor. Hoje, para a sua participação, nós temos uma homenagem assinada pelos originais do samba. Zé, por favor. Se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Professor, se gritar, pega ladrão. O ladrão é aquele que ladra, então o ladrão é o cachorro, professor? É daí a origem da palavra ladrão? Bom, se fosse assim, a tragédia no Rio Grande do Sul, da qual eu evito falar, porque eu sou do Sul, minha terra, Santa tem o Catarina. céu azul, eu nasci em Santa Catarina, assim, por um detalhe, todo mundo é igual. Todo mundo é gaúcho, da minha família, minha filha, minha mulher, Michele, que está lá em casa, meus ancestrais, minha avó, todo mundo, e tem certas coisas que a gente não consegue, sobre as quais a gente não consegue falar. O Alcorão não tem camelo. Você pode imaginar o Alcorão sem camelo? E tragédia veio da palavra tragos, que é bode. Então, não é assim que se faz, né, Vinícius? Você é sempre muito atento, fez a pergunta que eu não esperava, corretíssima, que vai fundo. O ladrão passou a designar também, é do mesmo étimo de ladra, pelo seguinte: o soldado que cuidava das coisas, dos mantimentos, do rancho militar ali, ele era chamado de latro, não é? Latro não tem o sentido de quem rouba. Daí, com a decadência do Império Romano, ele passou a roubar aquelas coisas e vender no mercado negro. Hoje seria o mercado negro. Então mudou de significado e deu ladrão. Por que o cão ladra, o ladrar é do mesmo étimo de ladrão? Porque aquele guarda, o latro, que declinado no latim da latrone, deu ladrão em português, tinha que gritar realmente se houvesse algum perigo para ser socorrido. Ele estava ali de vigia, digamos assim. Esta é a viagem da palavra. Professor, uma outra dúvida que o Mário Dias Ferreira levantou aqui esta semana, o nosso querido Rodolfo Schneider pediu para o senhor explicar para a gente. O cidadão é cuspido e escarrado, o cidadão outro, o outrem. Professor, de onde vem essa história de cuspido e escarrado? Tem alguma coisa a ver com mármore de Carrara? Não tem nada a ver com o mármore de Carrara. A origem é controversa. Até hoje não se tem uma certeza absoluta, mas eu aproveito para dizer o seguinte: eu sou um professor feliz nessa estação a que cheguei, porque há muita gente boa na filologia e que não são sequer de letras, não fizeram o doutorado em letras. Por exemplo, há um professor da Universidade Federal de Viçosa chamado Gabriel Rigolon. Na sexta-feira, às 10 da manhã, lá na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele estará lançando, conversando sobre os livros muito bons que ele publicou. Dois muito bons, sobre as pseudo-etimologias, quer dizer, essas falsas etimologias que na internet, agora todo mundo sabe tudo e aprende pouco, né? Mas ensina muito. Ah, professor, mas está dizendo que não tem nada a ver com esculpido em Carrara? Não tem nada a ver, não? Não. Essa origem mais provável, inclusive, é meio obscena, porque o ato de cuspir foi comparado na origem ao ato de ejacular. Então, o filho sai daquela junção carnal, digamos assim, né, do ato. E numa longa viagem com várias influências de todos os tipos, como foi depois, vamos tratar da palavra alcatrão, alcatraz e tal, o que aconteceu? Essas coisas foram mudando e agora, para concluir, o francês já tinha tout craché, que é também
com esse sentido, veio para o português de esculpido e encarnado. E daí ficou cuspido e escarrado, quer dizer, há várias hipóteses. Vinícius, acontece o seguinte, esse programa é muito curtinho para explicações mais completas, mas eu quero dizer o seguinte, é muito bom você dizer o seguinte, a internet, mesmo quando faz uma coisa falsa, ela te dá uma pista para você procurar mais. Eu acho muito bom. Professor, só para a gente fechar aqui, tem aquela frase, cada povo tem um latro... Ah, errei. Cada povo tem o governo que merece... Ei, professor, saiu assim, foi um inconsciente mandou. De onde que vem essa frase, professor? Ô Mário, ele acertou sem querer, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, todos os governadores os últimos governadores foram presos. Eu acho que o último que não foi preso foi Marcelo Alencar. Bem, vem da seguinte frase. O Joseph Maistre, francês, inimigo das repúblicas, querendo defender a monarquia, disse, olha aí o que é que vocês elegem, ó, cada povo tem o governo que merece. E essa frase pegou, e não se diz que não se dá o crédito para o povo quando o povo escolhe bem. Quando não dá certo, o culpado quem é? É sempre o povo. É sempre o povo. Eu diria, professor, finalizando a sua coluna, de que nem nos melhores sonhos este modesto âncora mereceria um professor à sua altura. Muito obrigado novamente pela sua participação, professor Dionísio da Silva. Imagina, Vinícius, eu tenho só 1,70 m, devo ter diminuído. Quero dar um grande abraço a vocês, sobretudo aos ouvintes, e deixamos Alcatraz e tal para a próxima semana. Deixemos, e até... De repente? Até de repente.